Fala galera, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma super aula do curso de cuidador, isso mesmo. Hoje vamos iniciar aqui a aula 7. Vamos falar sobre o AVC, isso mesmo, um assunto que nós já falamos muitas vezes aí e agora vamos estar estudando com mais detalhes e focado na nossa atitude como cuidador, como devemos agir para melhorar a vida desse paciente, né? Sempre a nossa função aí como cuidador é transformar a vida dos nossos pacientes em algo mais aceitável, com mais conforto, né? Então, nosso papel sempre é entender como funciona o corpo humano nesse momento de fragilidade, para a gente poder tomar as nossas decisões corretas, sempre em prol da saúde aí do nosso paciente, beleza? Então vamos lá para a nossa super aula de hoje, aula de AVC. Então, o que significa a sigla AVC? Né? Significa acidente vascular cerebral. Né? Há um tempo atrás tentou-se instituir outra sigla, né, que seria AVE, acidente vascular encefálico, porque não é só no cérebro que pode ocorrer, também pode ocorrer aqui no cerebelo, que é uma região atrás do cérebro, mas não pegou essa sigla, então a gente continua utilizando a sigla AVC, acidente vascular cerebral. Então, o que quer dizer o AVC? Quais os sintomas que precedem o AVC e que cuidados devem ser prestados para pacientes que sofreram com esse problema, né? Então, e tudo isso é o que nós vamos estudar e aprender nessa aula, beleza, galera? Todo mundo animado aí para mais uma aulinha? Bora lá, então. O acidente vascular cerebral, o AVC, é marcado pela perda súbita da função do cérebro, mas não é o cérebro inteiro, é uma região do cérebro. Então, quando você tem ali o entupimento ou rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro, ele está levando sangue para uma determinada região ali do teu cérebro, né? Nós temos muitos vasos sanguíneos que levam ali sangue para o nosso cérebro e dependendo do tamanho dessa veia, dessa artéria, dependendo do qual local que ela está levando aquele suprimento de sangue, se romper, se estourar ou se entupir aquela artéria, aquele vaso sanguíneo, aquela região que iria receber o sangue naquele local, né, ela deixa de receber sangue. Se ela deixa de receber sangue, ela deixa de receber oxigênio, ela deixa de receber nutrientes, ela deixa de receber a glicose, que é essencial para o funcionamento do nosso cérebro. Então, o que acontece? Aquela região, ela vai ficar afetada, sem nutrientes. A mesma coisa acabar a gasolina do carro, né? Ele começa a falhar, ele fica sem energia para funcionar e dependendo da região do cérebro que foi afetada por esse rompimento ou esse entupimento, daí sim nós vamos ter consequências mais graves ou mais suaves, dependendo da região e da extensão do cérebro que foi afetada por essa falta de oxigênio, por essa falta de sangue. Tranquilo até aí? Então, perdeu uma parte da função do cérebro, dependendo da região, devido ao entupimento ou rompimento de vasos sanguíneos cerebrais. Tal fato pode ocorrer por causa de uma obstrução de uma artéria que irriga o cérebro quando obstrói, quando entope, a gente chama de AVC isquêmico, e quando rompe, estoura, vaza sangue, a gente chama de AVC hemorrágico. Então nós temos dois tipos de AVC: o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é quando ocorre o que? Uma obstrução, um entupimento de uma artéria que está levando sangue ali para uma determinada região do cérebro e de repente ocorre o entupimento. Isso a gente chama de AVC isquêmico.
O outro tipo, que é o AVC hemorrágico, é quando essa artéria se rompe e vaza sangue, ok? Nos dois casos, ocorre a falta de nutrientes para uma determinada região, ocorre a falta de oxigênio para uma determinada região do cérebro. Dependendo da região e da extensão que isso afeta ali no cérebro, a gente vai ter consequências muito graves ou até a morte, ok? Tranquilo até aí? Então, quais são os fatores de risco? Nós já tivemos uma aula sobre doenças cardiovasculares, né? E nós já tocamos nesse assunto sobre os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Como o AVC é relacionado ao suprimento de sangue numa artéria que leva, né, o sangue para o cérebro, ele também se enquadra ali nessa situação de doença cardiovascular. Então, nós já vimos, né, com detalhes aí sobre esses fatores de risco, mas nós vamos falar novamente para ficar bem gravado em nossa mente e sermos capazes aí de termos atitudes muito boas para melhorar a vida do nosso paciente. Ok? Então, os fatores de risco aí para o AVC são a hipertensão arterial, se a pressão está alta, você tem o maior risco de ter um AVC. A diabetes também pode estar aumentando o fator de risco da pessoa ter um AVC. Doenças reumatológicas, quem tem reumatismo, né, pode sim também ter um risco elevado aí para doenças como o AVC. Trombose, se a pessoa sofre de trombose ou já teve trombose, ela pode estar aumentando aí o fator de risco dela, porque a trombose nada mais é do que quando um trombo, um pedaço de sangue coagulado ou de alguma partícula viaja ali pela nossa corrente sanguínea, até encontrar um vaso sanguíneo, um caninho, uma artéria que por onde ela não consegue passar. Logo, ela vai entupir aquela artéria. Então, quem tem trombose tem maior chance também de entupir uma artéria ali no cérebro e gerar a situação do AVC. Quem tem arritmia cardíaca, claro, se o coração bate de forma não ritmada, né, isso que é a arritmia cardíaca, ele tem maior propensão de piorar ou afetar ali a circulação local no cérebro da pessoa. Colesterol elevado, já vimos sobre isso. O colesterol elevado, o que, que ele faz? Ele forma placas ali no local, placas inflamatórias nas artérias, e com essas placas pode ocorrer o acúmulo, né, de mais colesterol, de mais gordura, tipo de sujeirinhas ali no local, gerando um processo inflamatório e pode se romper aquela artéria, pode se entupir aquela artéria. Por isso que o colesterol elevado pode sim aumentar o risco de AVC. O tabagismo também aumenta a probabilidade da pessoa ter o AVC, porque ele afeta a elasticidade ali das artérias, né? Então, se você afeta a elasticidade da artéria, você pode aumentar a chance de estourar uma artéria ali no local, no caso, no cérebro, ok? O sedentarismo não precisa nem falar. Se o organismo não está trabalhando, se ele não está suando, se ele não está queimando calorias, a circulação dele não está legal, porque ele não faz nenhum tipo de caminhada, não faz nenhum tipo de esporte, e isso vai levar ele a um quadro de que as artérias dele não estão trabalhando direito, estão cansadas, estão paradas, então ela não vai ter uma oxigenação correta e por isso vai aumentar o risco de AVC, né? O consumo de álcool, claro, em um nível exagerado, né, um nível de alcoolismo, ele pode estar aumentando o risco também de AVC, como qualquer outra substância que seja usada em exagero, né? Nada de exageros, né, gente? Tudo que é exagerado aí faz mal, ok? Quais são os sintomas, então, que a pessoa com AVC pode ter antes, né? Precedem
precedem, que vêm antes de um AVC. Quando você está conversando com uma pessoa e de repente nota uma dificuldade de movimentar o rosto, né? O nosso rosto é formado, né, por vários músculos que dão as nossas características faciais e dão também as nossas expressões faciais, né? Então, essas expressões faciais são realizadas por músculos que o nosso cérebro comanda, né? Então, o que acontece se ocorrer a falta de oxigênio numa parte do cérebro que comanda os movimentos do meu rosto? Esse grupo de músculos do meu rosto podem ficar parados. Então a pessoa fica com um lado parado, por exemplo, e o outro lado se mexendo. Você nota uma diferença no tônus, na contração muscular facial da pessoa. Às vezes ela nem sentiu nada, mas você está conversando com ela, de repente você nota que um lado do rosto cai, ou que um lado para de se mexer, ou que um lado do rosto da pessoa deixa de ter expressões simétricas, né? Isso é um indício de que a pessoa pode estar tendo um AVC. Outro sintoma, dificuldade de mover adequadamente os braços. Às vezes ela perde, como se fosse assim, vou pegar um copo d'água e não pega, o braço não obedece ela, né? Por exemplo, ela tenta fazer um movimento com o braço e aquele braço, opa, o que está acontecendo? Não estou conseguindo levantar meu braço, né? Então, é uma situação de que aquela região do cérebro que comanda o movimento do braço já está sendo afetada. Dificuldade na fala e na comunicação verbal. Além da parte muscular, também a parte da fala, língua, soltar o ar pela garganta para expelir a voz. Tudo isso pode estar afetado dependendo da região do cérebro onde ocorreu aquele problema, onde está ocorrendo aquele problema, né? Então, a pessoa às vezes nem é o problema na boca, na língua, mas ela tenta pensar em algo para falar e de repente, nossa, mas o que eu estava falando? Ela começa a ficar meio perdida ali em seus pensamentos, também dependendo da região do cérebro onde ocorre ali o problema, né? Perda da visão de um olho ou de partes de ambos os olhos, né? Às vezes ela perde a visão somente de um olho, fica totalmente escuro, ou ela perde partes escuras dos dois olhos. Pode ocorrer também dependendo da região do cérebro onde está faltando oxigênio, onde está faltando o sangue. Tudo isso, por exemplo, se você está conversando com uma pessoa num ponto de ônibus, num shopping, em algum lugar, e de repente você nota esses tipos de sintomas, é uma hora ideal para se ligar aí para o pronto atendimento e levar essa pessoa com urgência. É um quadro de urgência, porque isso são sintomas que precedem o AVC. Então, começou a faltar oxigênio, começou a faltar sangue nas regiões cerebrais. O quanto antes você levar a pessoa, o quanto antes ela ser atendida e medicada, maiores chances ela tem de se recuperar bem desse AVC sem deixar nenhuma sequela, ok? Outra situação que pode ocorrer é falta de força nas pernas. A pessoa pode tentar sentar, perdi as forças das pernas, ou ela pode cair no chão, ela pode perder o comando das pernas, né? Como eu falei, desculpa estar sendo repetitivo, mas tudo depende da região do cérebro onde está ocorrendo esse AVC. Qual a região que está ficando sem oxigênio, né? Se é uma região que comanda ali os movimentos das pernas, pode sim a pessoa perder o comando dela, como que ficar temporariamente ali sem os comandos, né, daquele movimento das pernas, ok? Dependendo da duração, extensão e localização, foi o que eu falei repetidamente até agora, né, do AVC, os sintomas e sequelas podem ser leves ou graves, assim como temporários e permanentes. Eu conheço pessoas tanto de um lado quanto do outro, pessoas que tiveram AVC e hoje não trazem nenhum tipo de sequela, sobreviveram, graças a Deus, e estão
tranquilo, trabalhando sem nenhuma sequela, né? Ou seja, a região e a extensão onde houve aquele problema não afetou no comportamento, no domínio dos movimentos daquela pessoa. Mas também conheço pessoas que tiveram AVC e ficaram permanentemente marcados pela sequela, com dificuldade de movimentar o rosto, dificuldade da fala, dificuldade de movimentação com o braço e as pernas travadas, como se fossem duras, né? Porque o cérebro não manda mais comandos para aqueles órgãos, né? Então, são situações que nós não temos como saber, a não ser com aparelhos e equipamentos específicos ali no hospital, ok? Em situações de maior gravidade, geralmente ocorre uma perda na capacidade funcional, cognitiva e social. Quando é de maior gravidade, quando uma parte maior do cérebro é afetada, até o raciocínio da pessoa, até a parte que ela consegue se socializar ali com as pessoas pode ser afetada. Então, se tiver um AVC que seja leve, que seja passageiro, né? Porque quando ele é permanente e numa região ali muito extensa, há sim perdas drásticas ali de funcionamento do nosso cérebro. E nós somos o nosso cérebro, né? Nós somos o que o meu cérebro está processando. Então ele tem que estar funcionando bem. Se ele não funciona bem, trava tudo, tudo mesmo. Dependendo da área, trava tudo, né? Então, dependendo da situação, dependendo do grau que essa pessoa está passando ou passou pelo AVC, vai precisar de muitos cuidados, né? Vai ter que exigir muito do nosso esforço ali para proporcionar uma vida melhor para o nosso paciente, ok? Então, nós vamos ver agora alguns fatores fundamentais para a boa recuperação na reabilitação de pacientes com AVC. Ou seja, a pessoa teve um AVC e ela está em processo de reabilitação. Isso pode ocorrer, às vezes, pessoas com pós-AVC não conseguem andar e dependendo do tratamento, dos tratamentos que foram passados para aquele paciente, ela volta a andar. Tem pessoas que pós-AVC têm o movimento do rosto todo paralisado e após algumas sessões de fisioterapia, você consegue recuperar, não totalmente, talvez, mas pelo menos parcialmente o movimento ali do rosto, ocorre com o braço, com memória, tudo pode ser ser resolvido ali no caso de um pós-AVC. Claro, depende novamente da extensão e do local que foi afetado, ok? Então, fatores fundamentais para uma boa recuperação na reabilitação de pacientes com AVC é o apoio e o conhecimento da doença por parte dos cuidadores. Como eu sempre digo, você tem que saber como funciona, você tem que saber o que se passa ali na cabeça daquela pessoa, você tem que saber o que se passa no corpo dela para poder entender o que está acontecendo e poder tomar as melhores atitudes para melhorar ali a vida do paciente, ok? Além da motivação psicológica, o cuidador deve auxiliar no processo de recuperação física. Então, são dois tipos de recuperação: recuperação psicológica e física. Não é só o movimento que a pessoa perdeu, ela perdeu a independência dela. Olha que complicado, né? Então, às vezes, ela não consegue mais segurar um garfo para poder se alimentar. Imagina a pessoa ter que ser alimentada na boca, né? Na vida adulta, na vida de idoso, é bem complicado. Imagina a pessoa perder a capacidade e a independência dela de caminhar, de ir na casa de amigos, em locais onde ela se diverte. É bastante complicado. Geralmente afeta muito também o psicológico, ok? A utilização de medicamentos anticoagulantes é muito comum. Então, o que acontece? Se entupiu uma artéria, é porque o sangue coagulou. Então, a pessoa vai tomar um anticoagulante, não vai deixar o sangue coagular ali dentro daquela artéria. Então, esse anticoagulante é um medicamento que vai estar presente no dia a dia da pessoa. E quem for o cuidador dessa pessoa
tem que ficar muito antenada, porque é aquilo que mantém a pessoa viva, é aquilo que prolonga a vida da pessoa. Então, essa pessoa tem que tomar um anticoagulante, você tem que estar sempre ciente de que não falte esse medicamento, né? Não pode faltar, porque precisa da sua atenção. Tem horário correto para tomar, quantidade correta para tomar, e cuidado para não repetir a dose, não dar uma dose maior do que o médico passou, pois, como ele é um anticoagulante, ele não deixa o sangue coagular, o risco de hemorragia é muito grande. Se o idoso sofre um acidente, uma queda, e ele está usando anticoagulantes, é muito importante que se leve esse idoso para um exame mais aprofundado, dependendo onde que ocorreu ali a queda, a batida, porque senão a gente eleva o fator de risco de hemorragia no local, né? Se não coagula, o sangue passa a vazar com mais facilidade, ok? Então tem que cuidar, tem que ficar antenado muito na parte de medicamentos, nos horários, nas quantidades, nos feriados, né? Então às vezes você mora ou cuida de um paciente que mora numa cidade que não tem farmácias 24 horas, que não, as farmácias não trabalham nos sábados e domingos, por exemplo, não fazem entrega. Tem muitas regiões no Brasil que passam por essa situação, então você já tem que prever. Final de semana vai ter medicamento, para o feriado, final de ano, feriado prolongado, vai ter medicamento, então é sempre bom se planejar, ok? Então, alguns tipos de pacientes, determinadas regiões do cérebro que foram afetadas, podem afetar ali o movimento, né, do nosso paciente. Então, nesses pacientes, é muito importante que ele participe das atividades do dia a dia. É muito importante que ele se esforce, por mais que ele não consiga, ele tem que se esforçar para tentar se vestir, para tentar tomar banho sozinho, para tentar se pentear. Esse esforço diário dele tentar fazer os movimentos, pode ser esse o fator predominante na recuperação dele, porque o cérebro vai estar tentando achar novos caminhos, novas conexões para fazer aquela função. Vai designar lá dentro do cérebro neurônios que não morreram, que estão livres. Olha, os colegas ali naquela região morreram, mas vamos fazer o papel deles, vamos mandar sinal lá para a região da mão, para a região do braço, para aquela região do rosto que não tem mais movimento. O cérebro tem essa capacidade de designar substitutos ali nas funções cerebrais, né? Isso é muito interessante, dá para falar muito tempo sobre isso. Cérebro é sempre um assunto aí que eu gosto de conversar, mas segue o baile porque tem um monte de informação, ok? Então, como a gente pode estar estimulando esse paciente a se vestir, a fazer suas funções normais? Na verdade, nós estamos fazendo uma fisioterapia, ele está se esforçando, ele está tentando se movimentar, ok? Então, você permite que o paciente participe ou faça a sua própria higiene, né? Permita, deixe ele bem à vontade, estimule para que ele faça isso, para estar movimentando ali a parte muscular. Só utilizar dispositivos de auxílio para caminhar. Por exemplo, ele tem dificuldade de caminhar, tentar só usar o andador e a bengala, evitar o uso de cadeira de roda, porque senão é muito mais confortável e mais fácil, não vai ter aquele esforço de tentar acordar aqueles músculos, de desenvolver novas conexões cerebrais, né? Utilizar calçados confortáveis que estabilizem o calcanhar, ou seja, que ele consiga caminhar com segurança, porque nessas caminhadas, como ele não tem domínio de todos os músculos, pode ocorrer quedas. Então imagina um idoso, né, uma queda, um anticoagulante, não queremos isso, não queremos nenhuma hemorragia por causa de um tombo, né? Então cuidar muito bem dos calçados e com a segurança também no caminho por onde aquele idoso vai passar, ok? O cuidador deve observar os pacientes com AVC, principalmente os que apresentam limitações durante as refeições, da seguinte maneira: no período de alimentação, o paciente deve ficar sentado
durante todo o tempo e durante 30 minutos após as refeições. É muito importante isso se ele tem problema com movimentação, né? Então ele não tem aquela movimentação completa pós almoço, pós janta, ele continua sentado por pelo menos mais 30 minutos para que a digestão seja feita completa e evite ali o refluxo, a volta daquele alimento com possível engasgamento, ok? Supervisione para, caso o paciente se afogue, estar pronto para socorrê-lo, sempre estar pronto ali com a sua aula de primeiros socorros para o ressuscitamento lá daquele teu paciente, retirar ele daquela situação de afogamento, ok? Que mais? Para ingestão de líquidos, utilize canudos. Como um lado da boca pode estar afetado, um lado do rosto pode ter perdido os movimentos, então o canudinho facilita porque ele já vai lá no canal da língua, já desce lá sob pressão, já é mais fácil de engolir do que o movimento com a boca, que envolve um monte de músculos que para nós é muito fácil, nós nem notamos, mas para quem tem um AVC pode estar comprometido, ok? Evite alimentos muito secos que podem ocasionar engasgos, né? A gente está falando muito disso de engasgo porque o AVC também pode afetar a movimentação dos músculos ali orais, da língua, esôfago, a parte da boca, né, que já falamos, da parte do rosto. Então é muito importante ficar antenados aí com a segurança desse paciente quanto à ingestão de alimentos. Avaliar os comportamentos do paciente, pois de 10 a 35% dos pacientes desenvolve depressão. Falamos isso já. Por que a pessoa desenvolve depressão? Porque ela era o idoso lá, era o cara, ele acordava cedo, ele molhava as plantas, ele ia na praça, ia no boteco, sei lá, ia na casa de um amigo, ele tinha uma vida, ele era um independente, ele tomava banho, ele se alimentava, fazia a própria comida, às vezes, fazia um churrasquinho, de repente ele passa a precisar de cuidados, né? Às vezes de pessoas da própria família, às vezes de um profissional cuidador, mas é uma outra pessoa que está cuidando dele, não se sente mais um ser produtivo, se sente uma pessoa, um fardo, né? Uma pessoa que está atrapalhando, isso pode gerar uma situação muito grande aí de depressão e ansiedade. Então, fiquem atentos nas reações daquele paciente para que a gente, se observar algo que mereça, né, uma visita médica ao psiquiatra aí deve ser levado sim, porque com depressão a gente não brinca não, ok? Um dos principais atributos que o cuidador deve apresentar é a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Então você é uma pessoa inteligente emocionalmente, ou seja, você está diante de uma situação que te gera uma emoção, né? Que te deixa ali abalado por aquela situação. Gera uma emoção porque nós somos seres vivos, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos sim, né? Mas a inteligência emocional, o que é? É você saber lidar com aquele sentimento. Você sente, claro, porque você não é de ferro, mas como que eu vou lidar com aquele sentimento? Qual é a minha atitude perante aquele sentimento? Então, isso é uma característica nossa dos cuidadores, porque nós vivenciamos situações bastante tristes, bastante de sofrimento. Então, nossa inteligência emocional tem que estar ali bem treinada para a gente também não ceder, né? Então, é muito importante nós cuidarmos de nós mesmos para depois poder cuidar dos outros. Ok? Características como paciência, determinação, força de vontade, tranquilidade, porque não é fácil, e foco devem acompanhar as atitudes do cuidador. Ou seja, a gente tem que ter paciência, tem que insistir nas coisas que precisam ser feitas. Às vezes, um paciente com AVC demora um ano para poder andar, demora um ano para poder pegar um garfo e se alimentar sozinho. Então, tem que ter muita paciência, muito foco aí para tentar ajudar aquele paciente, ok? É isso aí, galera.
Fizemos um resumão aí, porque nós já falamos bastante, né, sobre esse assunto. Espero que tenham gostado, né? O resuminho aí da nossa aula é que no acidente vascular cerebral pode gerar aí sequelas, pode mudar o rumo da vida das pessoas, e isso que é o pior, né? Porque a pessoa tinha uma independência, era o cara, era o senhor ali da sua vida, e de repente ele passa a depender de outras pessoas, né? Então ela fica com limitações físicas, ela não consegue realizar as atividades sozinho, tem que depender de outra pessoa, isso pode afetar o psicológico dessa pessoa, ok? E nós, como cuidadores, vamos ser essa pessoa que vai estar auxiliando ele, sempre de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa e sempre tentando fazer com que ele se torne cada vez mais independente, né? Porque daí sim o emocional dele vai voltar ao normal e ele vai seguir a vida aí, graças a Deus, se Deus quiser, com muita saúde. Ok? É isso aí, meu povo. Mais uma aulinha, hein? Mais uma aulinha. E cada dia mais estamos avançando aí no nosso conhecimento, no nosso curso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam das atividades, escrevam lá, copiem no caderno o enunciado, as perguntas, assistam aí os vídeos, tentem responder, olhem o material. Depois, ali na nossa aula ao vivo, a gente vai comentar com algumas perguntas também que não foram colocadas ali no nosso material. Nós vamos falar algumas perguntas ali ao vivo para vocês. Então, vão anotando no caderno, depois vocês respondem e enviam ali para o professor corrigir, ok? Beleza? Espero que tenham gostado. Um bom dia para vocês, uma boa noite se for noite, bom dia se for dia, ok? Valeu, galera. Obrigado pela paciência, por me escutar até aqui e até a próxima. Fui, valeu, tchau!